Citação de abertura do capítulo. Os outros me chamam de louco. Como eu disse, talvez seja verdade. Capítulo 43. A bruma despejava-se no quarto escuro, caindo ao redor de Vin como uma cachoeira, enquanto ela estava em pé na entrada da varanda aberta. Elend era um amontoado imóvel, dormindo na cama a uma curta distância. Aparentemente, senhora, Orchur explicava. Ele foi até o acampamento Colosso sozinho. A senhora estava dormindo e nenhum de nós sabia o que ele estava fazendo. Não acho que ele tenha conseguido persuadir as criaturas a não atacarem, mas voltou com algumas informações muito úteis. Orchur estava sentado ao lado dela. Não perguntara por que viera até os aposentos de Elend, nem porque ela estava em silêncio observando o ex-rei dormir. Ela não conseguia protegê-lo. Tentava com afinco, mas a impossibilidade de manter até mesmo uma pessoa segura de repente pareceu tão real, tão tangível para ela que a deixou nauseada. Elend estava correto em se arriscar. Tinha esse direito. Era independente, competente, régio. O que ele fizera, no entanto, apenas colocou-o mais ainda em perigo. O medo tinha sido companheiro de Vin por tanto tempo que ela se acostumara a ele, e raramente lhe causava uma reação física. Ainda assim, observando-o dormir em silêncio, ela viu suas mãos traidoras trêmulas. Eu o salvei dos assassinos, eu o protegi, sou uma romântica poderosa. Por que então sinto-me tão indefesa, tão sozinha? Ela caminhou com pés descalços e silenciosos até a cama de Elend. Ele não acordou. Ficou por um longo tempo ali, apenas olhando-o em paz no seu sono. Orchur rosnou baixo. Vin girou. Uma figura estava na sacada, costas eretas e de preto, quase uma silhueta até mesmo para seus olhos aguçados pelo estanho. As brumas caíam diante dele, empossadas no chão, espalhando-se como um musgo etéreo. Zane, ela sussurrou. Ele não está seguro, Vin. Ele disse, entrando lentamente no quarto, empurrando uma onda de bruma diante de si. Ela olhou para Elend. Ele nunca estará. Vim dizer que há um traidor entre vocês. Vin ergueu os olhos. Quem? Ela perguntou. O homem, Demo, Zane falou, entrou em contato com meu pai pouco antes da tentativa de assassinato, oferecendo-se para abrir os portões e entregar a cidade. Vin franziu o senho. Isso não faz sentido. Zane avançou. Trabalho de 7, Vin. Ele é uma cobra, mesmo entre os altos lordes. Não sei como ele subornou um de seus homens, mas sei que Demo tentou provocar meu pai a atacar a cidade durante a votação. Vin fez uma pausa. Se Straff tivesse atacado naquele momento, teria reforçado a impressão de que ele enviara os assassinos em primeiro lugar. Elend e Penrose deviam ter morrido, Zane disse. Com a Assembleia no caos, Sete poderia ter assumido o controle. Poderia ter liderado suas forças, junto com as de vocês, contra o exército de Straff em meio ao ataque. Teria se tornado o salvador que protegera Luthadel contra a tirania de um invasor. Vin ficou em silêncio. Apenas porque Zane dissera aquilo não significava que era verdade. Ainda assim, suas investigações
sussurravam que Demo era o traidor. Ela reconhecera o assassino na assembleia, e ele estava no séquito de Sete. Então sabia que Zane estava dizendo a verdade, ao menos sobre um fato. Além disso, Sete tinha antecedentes, pois enviara assassinos alomânticos meses antes, quando vinha usar a sua última conta de Átio. Zane salvou a vida dela durante aquela batalha. Ela cerrou os punhos, a frustração incômoda no peito. Se ele estiver correto, então Demo está morto, e um Kandra inimigo está no palácio, passando o dia a poucos passos de Elend. Mesmo que Zane esteja mentindo, ainda temos um tirano dentro da cidade, outro fora dela. Um exército de Colós salivando sobre o povo, e Elend não precisa de mim. Por que não há nada que eu possa fazer? Vejo sua frustração, Zane sussurrou, caminhando até a lateral da cama de Elend, olhando para o seu irmão que dormia. Você continua ouvindo Elend, quer protegê-lo, mas ele não permite. Zane ergueu os olhos, encontrando os dela. Ela viu uma insinuação neles. Havia algo que ela poderia fazer. Uma coisa que parte dela queria fazer desde o início. Aquilo para o que fora treinada. Sete quase matou o homem que você ama, Zane falou. Seu Elend fez o que ele quer. Bem, vamos fazer o que você deseja. Ele a fitou nos olhos. Fomos a faca de outra pessoa, por tempo demais. Vamos mostrar a Sete por que ele deveria nos temer. Sua fúria, sua frustração pelo cerco ansiava por fazer o que Zane sugeria. Ainda assim, ela hesitou, com os pensamentos caóticos. Ela havia matado, e matado bem. Havia pouco tempo, e isso a aterrorizou. Mesmo assim, Elend podia assumir riscos insanos, como viajar para dentro de um exército de Colós sozinho. Parecia quase uma traição. Ela havia trabalhado tanto para protegê-lo, extenuando-se, expondo-se, para poucos dias depois ele entrar sozinho num acampamento cheio de monstros. Ela cerrou os dentes. Parte dela sussurrava que se Elend não fosse razoável e ficasse fora de perigo, ela precisava simplesmente sair e garantir que as ameaças contra ele fossem eliminadas. Vamos, ela sussurrou. Zane assentiu. Preste atenção, ele disse. Não podemos simplesmente assassiná-lo. Outro senhor da guerra tomaria o seu lugar e assumiria seus exércitos. Temos de atacar pesado. Temos que atingir aquele exército com tanta força que, seja lá quem assuma no lugar de Sete, ficará tão assustado que baterá em retirada. Vin fez uma pausa, desviando os olhos dele, as unhas enterradas nas palmas das mãos. Diga, ele pediu, aproximando-se. O que seu Kelser diria para você fazer? A resposta era simples. Kelser nunca teria deixado chegar a esta situação. Ele era um homem forte, um homem sem tolerância para qualquer um que ameaçasse aqueles que amava. Sete e Strath não teriam durado uma noite em Lutadel sem sentir a faca de Kelser. Havia uma parte dela que sempre ficara assustada com aquela brutalidade poderosa, utilitária. Há duas maneiras de permanecer em segurança, a voz de Ren sussurrou para ela. Ser tão quieta e inofensiva que as pessoas a ignoram, ou ser tão perigosa que eles ficam aterrorizados com você. Ela buscou os olhos de Zane e assentiu. Ele sorriu. Em seguida, caminhou e saltou pela janela. Orshur, ela sussurrou assim que ele se foi. Meu Átio. O cão fez uma pausa. Em seguida, caminhou até ela, a pele de seu ombro abrindo.
Senhora, ele disse com vagar, não faça isso. Ela olhou para Elend. Ela não podia protegê-lo de tudo, mas podia fazer alguma coisa. Pegou o Ation Joshua. Suas mãos não tremiam mais. Ela sentia frio. Sete ameaçou tudo o que amo. Ela sussurrou. Logo, ele saberá que existe algo neste mundo mais mortal que seus assassinos. Algo mais poderoso que seu exército. Algo mais aterrorizante que o próprio Senhor soberano. E eu estou indo buscá-lo. O turno da bruma, assim o chamavam. Todo soldado tinha que fazer um turno desse, em pé na escuridão, com uma tocha faiscante. Alguém precisava vigiar, precisava encarar aquelas brumas móveis, ilusórias, e imaginar se alguma coisa estava lá fora à espreita. Wellen sabia que havia. Sabia, mas nunca falava. Os soldados riam dessas superstições. Precisavam sair nas brumas. Estavam acostumados. Já estavam calejados para temê-la, supostamente. Ei, Charlux disse, caminhando até a beirada da muralha. Wells, está vendo algo lá fora? Claro que não. Estava com dúzias de outros no perímetro da fortaleza Hestin, observando da muralha mais externa da fortaleza uma fortificação baixa, talvez com 4,5 metros, que cercava o terreno. Seu trabalho era identificar qualquer coisa suspeita nas brumas. Suspeito era uma palavra que usavam. Tudo era suspeito. Era bruma, aquela escuridão em movimento, aquele vazio que se tornava caos e ódio. O Ellen nunca confiara nela. Eles estavam lá, ele sabia. Algo se moveu na escuridão. O Ellen recuou, encarando o vazio. Seu coração começou a palpitar, as mãos suando quando ele ergueu a lança. Sim, Jarlot disse apertando os olhos. Eu juro, estou vendo. Aquilo veio como o Ellen sempre soubera que viria. Como 1000 mosquitos num dia quente, como uma chuva de flechas atiradas por um exército inteiro. Moedas espalhadas sobre as ameias. Uma muralha de morte reluzente. Centenas de riscos zunindo através das brumas. Um metal retinindo contra a pedra e homens berrando de dor. Wellen retrocedeu, ergueu a lança quando Jarlot berrou o alarme. Jarlot morreu no meio do alerta, com uma moeda voando para dentro de sua boca. Arrancando uma lasca de dente, voando, continuou até atravessar a parte de trás da cabeça. O soldado caiu e Wellen cambaleou para longe do cadáver, sabendo que era tarde demais para correr. As moedas pararam, silêncio no ar. Os homens jaziam à beira da morte ou grunhiam aos pés dele. Então eles vieram. 2 sombras escuras de morte no meio da noite. Corvos nas brumas. Voaram sobre Yellen com um farfalhar de roupas pretas e deixaram-no para trás, sozinho, em meio a cadáveres que haviam sido um esquadrão de 40 homens. Vinha aterrissou agachada, pés descalços nas pedras frias do pátio de Hestin. Zane desceu em pé como sempre, com seu ar imponente de autoconfiança. O peltre chamava dentro dela, dando aos seus músculos a energia ágil de 1000 momentos estimulados. Ignorava com facilidade a dor nas costelas. Sua única conta de Ation descansava em seu estômago, mas ela não o usou. Ainda não. Não a menos que estivesse certa, e Sete provasse ser um nascido das brumas. Iremos de baixo para cima, Zane falou. Vinha assentiu com a cabeça.
A torre central da fortaleza Resting tinha muitos andares, e eles não poderiam saber em qual deles estava Sete. Se começassem por baixo, ele não conseguiria escapar. Além do mais, subir seria mais difícil. A energia dos membros de Vin clamava por ser libertada. Ela tinha esperado e permanecido encolhida por tempo demais. Estava cansada de fraqueza, cansada de ser tolhida. Passara meses com uma faca erguida, imóvel, no pescoço de alguém. Era hora de cortar. Os dois avançaram. As tochas começaram a se acender ao redor deles, quando os homens de Sete, aqueles que acampavam no pátio, acordaram com o alarme. Tendas abriam-se e despencavam. Homens gritavam surpresos, procurando pelo exército que os assolava. Podiam apenas esperar ter tanta sorte. Vin saltou direto para o ar e Zane girou, lançando uma bolsa de moedas ao redor. Centenas de pedacinhos de cobre cintilaram no ar diante dela. Uma fortuna de camponês. Vin aterrissou com um sussurro, e os dois empurraram seu poder, lançando as moedas para frente. Os projéteis, iluminados pelas tochas, varreram o acampamento, derrubando homens surpresos, sonolentos. Vin e Zane continuaram até a torre central. Um esquadrão de soldados havia se posto em formação diante da torre. Ainda pareciam desorientados, confusos e sonolentos, mas estavam armados, equipados com armaduras de metal e armas de aço. Uma escolha que teria sido sábia caso estivessem realmente enfrentando um exército inimigo. Zane e Vin deslizaram em meio aos soldados. Zane lançou apenas uma moeda no ar entre eles. Vin estendeu seu poder e empurrou-a, sentindo que o peso de Zane também a empurrava. Escorados um no outro, os dois empurraram em direções opostas, alcançando seu peso contra os peitorais dos soldados em cada lado. Com peltre avivado, mantendo um ao outro equilibrados, o empurrão deles espalhou os soldados como se tivessem sido estapeados por mãos enormes. Lanças e espadas giraram na noite, chocando-se contra os paralelepípedos. Os peitorais arrastaram corpos para longe. Vin extinguiu seu aço quando sentiu o peso de Zane sair da moeda. O pedaço brilhante de metal ricocheteou no chão entre eles, e Zane virou-se, lançando a mão na direção do único soldado que ainda estava de pé diretamente entre Zane e as portas da fortaleza. Um esquadrão de soldados correu atrás de Zane, mas pararam de repente quando ele os empurrou. Em seguida, mandou a transferência de peso diretamente para o soldado solitário. O infeliz chocou-se de costas nas portas da fortaleza. Ossos estalaram. As portas abriram-se de uma vez enquanto o soldado voava para a sala além delas. Zane passou pela entrada e Vin moveu-se suavemente atrás dele, seus pés descalços saindo das pedras rústicas para pisar no mármore liso. Soldados esperavam lá dentro. Não usavam armadura e carregavam escudos de madeira grandes para bloquear as moedas. Estavam armados com bastões ou espadas de obsidiana. Mata-brumas. Homens treinados especificamente para combater alomânticos. Havia talvez uns 50 deles. Agora a coisa ficou mais séria, Vin pensou, saltando no ar e empurrando as dobradiças da porta. Zane começou empurrando o mesmo homem que usou para abrir as portas, jogando o cadáver na direção
de um grupo de mata-brumas. Quando o soldado bateu neles, Vin aterrissou no meio de um segundo grupo. Ela girou no chão, estendendo as pernas e queimando o peltre, derrubando uns 4 homens. Quando os outros tentaram atacar, ela se empurrou contra uma moeda na sua bolsa, jogando-a e lançando-se para cima. Ela girou no ar, agarrando um bastão em queda que fora largado por um soldado caído. A obsidiana estalou contra um mármore branco onde ela tinha estado. Vin desceu com sua própria arma em punho e golpeou, atacando mais rápido que qualquer um deveria ser capaz, atingindo orelhas, queixos e gargantas. Crânios rachavam, ossos quebravam. Quando viu todos os 10 oponentes no chão, ela mal ofegava. 10 homens. Kelser não me dissera uma vez que tivera problemas com meia dúzia de mata-brumas? Não havia tempo para pensar. Um grande grupo de soldados partira para cima dela. Ela gritou e saltou na direção deles, batendo com o bastão no rosto do primeiro homem que encontrara. Os outros ergueram os escudos surpresos, mas Vin sacou um par de adagas de obsidiana quando aterrissou. Enterrou-as nas coxas de 2 homens diante dela. Passou por eles com um giro, lacerando a carne onde havia. Ela percebeu um ataque com um olhar de soslaio e ergueu o braço bloqueando o bastão de madeira quando ele desceu na direção da sua cabeça. A madeira rachou e ela derrubou o homem com um movimento amplo da adaga, quase decapitando-o. Saltou para trás quando outros avançaram. Apoiou-se em seguida, puxou na sua direção o cadáver de armadura que Zane usara antes. De pouco adiantavam escudos contra um projétil tão grande. Vin lançou o cadáver sobre seus oponentes, varrendo-os de sua frente. Na lateral, ela conseguiu ver os mata-brumas restantes que atacaram Zane. Ele estava entre eles como um pilar de preto diante dos caídos, com braços estendidos. Ele encontrou os olhos dela, em seguida acenou com a cabeça para o fundo da câmara. Vin ignorou os poucos mata-brumas que restavam. Ela empurrou contra o cadáver e deslizou pelo chão. Zane saltou empurrando para trás, abrindo seu caminho por meio de uma janela e para dentro das brumas. Vin rapidamente verificou os quartos do fundo. Nada de Sete. Ela virou-se e derrubou um mata-brumas disperso quando entrou no fosso do elevador. Ela não precisava de elevador. Lançou-se de uma vez para o alto sobre uma moeda empurrada e rompendo no 3º andar. Zane ficaria com o 2º. Vin aterrissou em silêncio no chão de mármore, ouvindo passos descendo uma escada ao lado dela. Reconheceu aquele salão grande e aberto. Era a câmara onde ela e Elend se reuniram com Sete para o jantar. Agora estava vazia, até mesmo a mesa havia sido tirada, mas ela reconheceu o perímetro circular de janelas com vitrais. Os mata-brumas vieram às pressas da cozinha. Dúzias. Deve haver outra escada lá atrás, Vin pensou, quando partiu para a escadaria ao seu lado. Porém, mais outras dúzias vieram de lá, e os 2 grupos se moveram para cercá-la. 50 contra 1 parecia uma boa vantagem para os homens, e eles atacaram confiantes. Ela olhou para as portas abertas da cozinha e não viu Sete lá. Este andar estava limpo. Sete certamente trouxe muitos mata-brumas, ela pensou, voltando em silêncio para o centro do salão. Exceto por escadarias, cozinha e pilares,
O salão era cercado em grande parte por janelas arqueadas de vitrais. Ele se planejou para o meu ataque, ou tentou. Vinha abaixou-se quando as ondas de homens a cercaram. Ela ergueu a cabeça, seus olhos fechados, e queimou duralumínio. Em seguida, puxou. As janelas com vitrais encaixadas em esquadrias de metal dentro dos arcos explodiram ao redor da sala. Ela sentiu as esquadrias estourarem para dentro, retorcendo-se diante do seu poder inacreditável. Ela imaginou as lascas brilhantes de vidro multicolorido no ar. Ouviu homens gritarem quando o vidro e o metal os atingiram, enterrando-se em sua carne. Apenas o círculo mais externo de homens morreu com a explosão. Vin abriu os olhos e saltou quando uma dúzia de bastões de duelo caíram ao seu redor. Ela passou pela chuva de ataques. Alguns a atingiram. Não importava, não conseguia sentir dor naquele momento. Ela empurrou contra uma esquadria de metal quebrada, lançando-se sobre a cabeça dos soldados, aterrissando fora do grande círculo de agressores. A linha externa de homens estava caída, empalada por pedaços de vidro e metal retorcido. Vin ergueu a mão e curvou a cabeça. Duralumínio e aço. Ela empurrou. O mundo sacudiu-se. Vin partiu para as brumas por meio de uma janela quebrada quando empurrou contra a linha de cadáveres empalados sobre pedaços de metal. Os corpos foram lançados para longe, chocando-se contra os homens que ainda estavam vivos no centro. Mortos, agonizantes e sãos foram varridos da sala, empurrados para fora da janela diante de Vin. Corpos giravam nas brumas, 50 homens lançados noite adentro, deixando o salão vazio, exceto pelos rastros de sangue e pedaços caídos de vidro. Vin engoliu um frasco de metais quando as brumas correram ao seu redor. Em seguida, ela se puxou de volta para a fortaleza, usando uma janela no quarto andar. Quando se aproximou, um cadáver bateu na janela, vindo da escuridão da noite. Teve um vislumbre de Zane desaparecendo em outra janela no lado oposto. Aquele andar estava limpo. As luzes queimavam no quinto andar. Provavelmente poderiam ter ido até lá primeiro, mas aquele não era o plano. Zane estava certo. Não precisavam matar 7, precisavam aterrorizar seu exército inteiro. Vin empurrou contra o mesmo cadáver que Zane lançara pela janela, usando sua armadura de metal como uma âncora. Ele caiu em um ângulo, passando por dentro de uma janela quebrada, e Vin subiu num ângulo distante do edifício. Um puxão rápido e levou de volta ao prédio assim que alcançou a elevação que precisava. Aterrissou em uma janela no quinto andar. Vin agarrou o peitoril de pedra, com o coração palpitando e o fôlego vindo em arfadas profundas. O suor deixava seu rosto frio na brisa invernal. Apesar do calor que queimava dentro dela, ela engoliu seco de olhos arregalados e queimou o peltre. Nascida das brumas, ela estilhaçou a janela com um tapa. Os soldados que esperavam do outro lado saltaram para trás, girando. Um deles usava um cinto com fivela de metal. Foi o primeiro a morrer. Os outros 20 mal souberam como reagir quando a fivela os uniu por suas fileiras, girando entre os puxões e empurrões de Vin. Eles haviam sido treinados, instruídos e talvez até mesmo testados contra alomânticos, mas nunca tinham lutado com Vin. Homens gritavam e caíam.
Vim atravessava suas fileiras com apenas uma fivela como arma. Diante da força de seu peltre, estanho, aço e ferro, o possível uso do Atium parecia um desperdício incrível. Mesmo sem ele, ela era uma arma terrível, uma que, até aquele momento, nem mesmo ela havia entendido. Nascida das brumas, o homem caiu, o último homem caiu. Vin estava em pé entre eles com uma sensação inebriante de satisfação. Fez a fivela deslizar dos seus dedos e atingir o carpete. Ela estava num salão que não era nu como o restante do prédio. Havia mobília ali e alguns itens menores de decoração. Talvez os grupos de limpeza de Elend não houvessem chegado tão longe antes da chegada de Seth. Ou talvez ele simplesmente tivesse trazido algo de seu próprio mobiliário. Atrás dela havia a escadaria. Diante dela havia uma parede de madeira bonita com uma porta. Os apartamentos internos. Vinha avançou em silêncio, com a capa de bruma farfalhando, enquanto ela puxava 4 lampiões dos suportes atrás dela. Eles voaram para a frente e ela afastou-os. Afastou-se, deixando-os estourar na parede. O fogo surgiu no óleo espalhado, aumentando sobre a parede, a força das lâmpadas estourando as portas nas dobradiças. Ela ergueu a mão, empurrando-a para abrir totalmente. O fogo pingava ao redor dela quando entrou no aposento. A câmara ricamente decorada estava quieta e assustadoramente vazia, exceto por 2 figuras. Seth estava sentado numa cadeira simples de madeira, barbado, vestido com desleixo e parecendo muito cansado. O jovem filho de Seth avançou para ficar entre Seth e Vin. O rapaz segurava um bastão de duelo. Então, qual dos dois será o nascido das brumas? Ela pensou. O garoto atacou. Vin agarrou a arma. Em seguida, lançou o garoto para o lado. Ele bateu na parede de madeira e escorreu até despencar no chão. Vin o encarou. Deixe Jorni em paz, mulher, Seth falou. Termine o que veio fazer aqui. Vin voltou-se para o nobre. Ela se lembrou da frustração, da ira, do ódio frio e gélido. Ela avançou e agarrou Seth pela gola do traje. Lute comigo, ela disse e jogou-o para trás. Ele bateu de costas contra a parede ao fundo e despencou no chão. Vin preparou o Atium, mas ele não se ergueu. Simplesmente rolou para o lado tossindo. Vin foi até ele puxando-o por um braço. Ele fechou o punho, tentando golpeá-la, mas era patético de tão fraco. Ela deixou os socos atingirem-na de lado. Lute comigo, ela ordenou, jogando-o para o lado. Ele caiu no chão, batendo a cabeça com força, ficando caído contra a parede em chamas. O sangue gotejando da sobrancelha. Ele não se ergueu. Vin cerrou os dentes, avançando a passos largos. Deixe-o em paz, o garoto, Ginordin, cambaleou para a frente de Seth, erguendo seu bastão de duelo com a mão trêmula. Vin parou, inclinando a cabeça. A testa do rapaz gotejava de suor, e ele mal parava em pé. Ela encarou seus olhos e viu o terror absoluto neles. Aquele rapaz não era um nascido das brumas. Ainda assim, ele estava de pé, patético, desesperado. Ele se ergueu diante do corpo caído de Seth. Saia, filho, Seth falou com a voz cansada. Não há nada que você possa fazer aqui. O garoto começou a tremer. Em seguida chorou. Lágrimas, Vin pensou, sentindo uma sensação estranhamente surreal turvar sua mente. Ela ergueu a mão, surpresa em sentir fios úmidos rolando em seu rosto. Você não tem nenhum nascido das brumas, ela sussurrou.
Sete lutou para ficar numa posição meio reclinada e encarou-a. Nenhum alomântico nos enfrentou hoje à noite, ela disse. Você usou todos na tentativa de assassinato do salão da Assembleia? Os únicos alomânticos que eu tinha, enviei contra você meses atrás. Sete disse com um suspiro. Eram todos que eu já tive, minha única esperança de te matar. Eles nem eram da minha família. Minha linhagem toda foi corrompida por sangue Ska. Auriane é a única alomântica a nascer da nossa família em séculos. Você veio para Lutadel? Porque Streff viria atrás de mim no fim das contas, Sete falou. Minha melhor oportunidade, moça, era ter matado você antes. É por isso que enviei todos contra você. Com essa falha, sabia que precisava tentar tomar essa maldita cidade e seu Ation para que pudesse comprar mais alomânticos para mim. Não funcionou. Você poderia ter simplesmente oferecido uma aliança para nós. Sete riu, erguendo-se para se sentar. Não funciona desse jeito na política real. Você toma ou é tomado. Além disso, sempre fui um homem de assumir riscos. Ele ergueu o rosto para ela, encontrando os olhos de Vin. Termine o que veio fazer, ele repetiu. Vin estremeceu. Não conseguia sentir as lágrimas nos olhos. Mal conseguia sentir qualquer coisa. Por quê? Porque eu não consigo que nada faça sentido. A sala começou a tremer. Vin girou, olhando na direção da parede ao fundo. A madeira tremeu e se contraiu como um animal agonizante. Os pregos começaram a estalar, voando para trás do painel. Em seguida, a parede inteira voou para longe de Vin. Placas em chamas, lascas, pregos e ripas espalharam-se no ar, voando ao redor de um homem de preto. Zane estava em pé na lateral da sala, a morte espalhada aos seus pés, as mãos ao lado do corpo. O vermelho corria das pontas dos dedos, correndo num gotejar contínuo. Ele olhou através dos restos das paredes em chamas, sorrindo. Em seguida, caminhou para dentro do quarto de Sete. Não! Vin falou, partindo para cima dele. Zane hesitou surpreso. Ele se afastou para o lado, esquivando-se facilmente, caminhando na direção de Sete e o garoto. Zane, deixe-os partir. Vin falou, virando-se para ele, empurrando-se para deslizar pela sala. Ela esticou a mão para agarrar o braço dele. O tecido preto brilhava úmido com o sangue dele. Zane desviou-se e virou-se para ela curioso. Ela tentou atingi-lo, mas ele se moveu do caminho com facilidade sobrenatural, ultrapassando-a com um mestre espadachim encarando um jovenzinho. Ation, Vin pensou, provavelmente ele queimou o tempo todo. Mas ele não precisava disso para combater aqueles homens. Eles não tinham chance contra nós de qualquer forma. Por favor, ela pediu, deixe-os. Zane virou-se para Sete, que estava sentado esperando. O garoto estava ao lado, tentando afastar seu pai. Zane olhou para ela com a cabeça inclinada. Por favor, Vin repetiu. Zane franziu a testa. Então, ele ainda te controla, ele falou, soando decepcionado. Pensei talvez que você pudesse lutar e ver o quanto era poderosa. Se livraria do jugo de Elend. Acho que me enganei. Em seguida, virou-se novamente para Sete e saiu pelo buraco que havia feito. Vin seguiu-o em silêncio, os pés esmagando os estilhaços de madeira, enquanto se retirava lentamente, deixando uma fortaleza arruinada, um exército destruído e um lorde humilhado para trás.